E agora, revisitando uma última vez, um último continente, eu vou estar voltando para a América, mas dessa vez eu vou estar indo para os Estados Unidos da América. Então, eu te aguardo aqui no mês de dezembro, quando eu vou estar desembarcando num país que é considerado o berço do... Não vou dizer nem o berço, né? Mas que tem muitos filmes e séries que foram gravados lá. Eu acho que eu posso colocar assim, sem dar muito spoiler do livro, né? Ou se for uma viagem que não tem muito a ver com o país, que poderia ser filmado em qualquer lugar no chroma key, né? Não sei. Então, eu vejo vocês aqui no mês de dezembro para poder descobrir como é que foi essa minha viagem até os Estados Unidos, certo? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Nesse mês de dezembro, eu desembarquei nos Estados Unidos com Malibu Renasce e foi uma viagem um tanto quanto nostálgica, eu diria. Então, antes de falar um pouco mais sobre esse país que tem muito a ver com... que o livro é muito bem descrito e tem ali aquela vibe de série americana, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. E agora, como eu já fiz isso nos 11 outros livros, né, que eu trouxe aqui para esse projeto, não seria diferente no final, né? Eu vou estar novamente falando aqui para vocês aquela breve, como se fosse uma ficha técnica, né, do livro. Então, eu coloquei aqui que Malibu Renasce foi lançado em 2021 pela editora Paralela. Eu tô procurando onde é que tá aqui na capa. Uai, não tem na capa? Não tem na capa, geralmente tem, né? Não tem. Tem aqui atrás, né? E na lombada, na capa mesmo não tem. Eu sempre olho na capa quando eu tô com dúvida. Mas esse não tem. Esse é mais um livro, né? Da autora consagradíssima Taylor Jenkins Reid, que inclusive aqui na capa já tá dizendo, né? Que ela é a autora de Evelyn Hugo, né? Mais precisamente, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ele tem 360 páginas. E entre as categorias da Amazon ali, eu acho que romance contemporâneo é a que mais se enquadra, né? Ele atualmente tem 7.643 avaliações na Amazon e está com uma média de 4.7. Então, assim, livro da Taylor Jenkins Reid. Quem já leu algum livro dela sabe que é uma leitura rápida de se fazer, tanto que geralmente, né, os vídeos do 1212 eu sempre posto lá pro final, não por um contexto de eu quero aproveitar a viagem ao máximo, nem nada assim, não. É porque realmente os livros eu costumo demorar um pouco, sabe, para ler. E sim, eu não vou ter muita coisa para falar aqui nessa parte de visão, na verdade eu tô pensando, o ônibus tá passando, né? Adoro quando esse ônibus passa correndo aqui embaixo. Mas é o que eu estou tentando podar aqui para não esbarrar na outra parte que é de ambientação. Então, se vocês ficarem me vendo fazendo assim, ó, olhando para o roteiro rapidinho, é só para poder ver se eu não estou falando alguma coisa que está em outra parte e eu não quero confundir, né? Então, passando de olho aqui, eu já vejo que eu pontuei ele no meu roteiro sobre a própria escrita da autora, mais precisamente sobre os livros da autora. Eu me surpreendi com Malibu Renasce e fiquei até com o pé atrás se eu colocaria esse livro ou não, ou até se eu viajaria ou não, inclusive, para os Estados Unidos, porque eu li, né, o primeiro livro dela que eu li foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu amei, eu chorei, aquela história perfeita, sem defeitos, né? E eu fui lendo outros livros da autora que não foram tão bons assim. Até eu chegar... Esse livro é todo molenga. Até eu chegar em
Deixa eu pegar aqui, deixa eu colar aqui, porque senão eu não vou lembrar. Amores Verdadeiros. Eu achei aquele livro tão chato, tão porre, tão White Girl Problem, que não me desceu, sabe? E geralmente quando tem uma desilusão tão grande assim com o autor, né, ou autora, tanto faz, eu dificilmente leio mais livros daquele autor, sabe? Não vou dizer que eu abandono, nunca mais vou ler nada, não. Mas se eu tiver poder de escolha, se eu tiver poder escolher entre outro livro de outro autor, conhecer um outro autor, eu vou preferir, sabe? Então foi uma experiência boa ter dado essa outra chance para um outro livro da autora. Eu me surpreendi bastante. Segue aquele mesmo estilo de escrita, né? De diálogos e tal, entre aspas, né? E o interessante também desse livro é que ele intercala em dois pontos de vista não, porque tem mais de um ponto de vista aqui, mas em duas linhas narrativas diferentes. Primeiro ele vai contando deixa eu até pegar aqui, agora eu esqueci qual seria o ano mais certo. 56. Que aí vai contando lá entre 1956 e um dia mais para cá, para os anos 2000, né, vamos colocar assim, já que o livro foi lançado em 2021, né, em 2020 pode ser, não sei, mas contando duas linhas aí da mesma família, sabe? Então a gente tem aí nessa década, vamos botar década de 60, né, vai ser mais fácil. Na década de 60, falando sobre um casal que vai se conhecendo e tal. Aí a gente vai entendendo no decorrer da história que são os pais da protagonista, da Nina, que primeiro é contado, né, o livro, as primeiras horas do dia, que começa às 7 horas da manhã, né, é contado pelo ponto de vista dela, da casa dela, depois do marido dela já ter largado ela para ficar com uma outra mulher. Aí conta que ela é modelo, né? Mas ela sempre teve um sonho de surfar profissionalmente, né? Ela surfa muito bem, tem toda essa questão de surf dela, dos irmãos dela. O marido dela é um tenista de sucesso, então também tem essa questão dele tem um capítulo ou outro ali, né? Falando dele, de como ele, quando ele era criança, quando ele começou no tênis e tal, né? Eu coloquei aqui, um livro mais ou menos se resume em, né? Tem alguns pontos de abandono parental pela parte do pai da Nina e dos irmãos dela, né? Superação, segredos e assim, para mim, a mensagem principal do livro, pelo menos foi a mensagem que eu absorvi dele, é a de não vou dizer nem aceitar, né, que não seria a palavra mais certa. Deixa eu ver até que a palavra que eu coloquei aqui para não esconder. Reconhecer que você tem sim os seus próprios sonhos e que você pode e deve sim correr atrás deles. E que nunca é tarde demais, que nunca é difícil demais para você correr atrás dos seus próprios sonhos. Pode ser difícil, pode ser custoso, pode demorar, mas que você não deve desistir, sabe? Eu acho que a mensagem principal que eu tirei dessa história foi essa. Eu tenho opinião própria, meu amor. A minha opinião é você. E o livro, assim, é tranquilo de ler, sabe? Como eu disse, livros da Taylor Jenkins, para quem já leu sabe que é rápido, né? Eu acho que eu comecei a falar e me embolei no final do vídeo, aqui no vídeo, né? Eu tava justificando os livros porque já tá trazendo esse vídeo agora já no meio do ano. Melhor, no meio do mês. Mas é justamente por causa disso, que livros da Taylor Jenkins você lê rapidamente, facilmente. Eu demorei acho que uns 4 dias só pra ler, né? Porque eu também tava com uns dias corriqueiros aqui. Mas a gente vê a história dos irmãos, tem as histórias, né? Dos irmãos da Nina, que é... Deixa eu pegar aqui o nome. É a Nina, o Hood, a Kit e o Jay, né? São todos amantes de surf, todos eles têm suas historinhas ali. Eu fiquei um pouco confuso para relacionar o nome com a pessoa no começo, porque eram muitos personagens, né? Ainda tinha essa pulada de linha do tempo, mas com o decorrer da história eu fui entendendo, fui diferenciando bem os irmãos, tudo mais. A história do pai da Nina, o Mickey Riva, assim, o cara é um babaca, sabe? Um cantor muito famoso,
Na verdade, todos eles são famosos, né? A Nina é famosa por estampar várias fotos de biquíni, né? Que não sei o que. O pessoal faz ela de modelo de praia, sabe? Vamos colocar assim. E ela já queria ficar pro surf e tal. Então, o Rudy mais o Kit... Não, como é que é? O Rudy mais o Jay já são surfistas profissionais. A Kit sempre quis se colocar nesse patamar, mas sempre ficava ali meio que na encolha. Ela é a irmã mais nova, né? Sempre ali na encolha e tal. A mãe deles acaba sofrendo demais por conta desse pai que vai e volta para a família, né? Acaba acontecendo uma tragédia na história. Então é tudo muito delicado essa história, sabe? É muito verdadeira, pra ser mais exato. Que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? E o que muito as pessoas falam desse livro, as pessoas fazem muita relação desse livro, é por conta de uma personagem que aparece aqui, mais precisamente a mulher que roubou o marido da Nina, né? Que é também uma tenista, né? Assim como ele, a Carrie Soto. Daí o outro livro da autora, com Carrie Soto está de volta, né? Então, não sei, não li ainda esse outro livro, né? Depois de ter lido esse daqui e ter me redimido com a autora, pretendo sim ler Carrie Soto está de volta para poder ver se é tão bom. Não vou dizer se é bom ou ruim, porque eu não cheguei a ver se Carrie Soto é tão bom assim. Mas eu vi que o hype estava muito grande, por justamente o pessoal ver que tinha uma outra personagem que estava aqui, né? Tendo a história contada. E não necessariamente dando seguimento a Malibu, uma outra história dessa personagem. Então eu fiquei meio que assim. Até para falar aqui também confuso, né? Mas eu também fiquei meio confuso assim. Então, uma experiência com Malibu foi boa. Eu me redimi com a autora, foi uma experiência legal. Um livro bom para ressaca. Esses dias eu tenho passado por bastante ressaca literária, mas foi mais ou menos por esse caminho aí que Malibu seguiu para mim. Limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. E aqui na ambientação não foge muito, até a capa, né, fica bem explícito isso, que é um livro com uma ambientação de surf, né? Então tem essa questão de mar, é muito bem colocado, praias, restaurante temático, né, com comidas temáticas ali de praia e tal, de lagosta, que não sei o que. Não tem muitos detalhes de pratos típicos americanos, né, de nada não, mas eu senti uma vibe, não vou dizer nem praiana, uma vibe mais de surf mesmo, sabe? Eu até coloquei aqui, né? Deixa eu falar isso daqui antes, né, para dar sentido. Não, na verdade dá para eu poder falar aqui. O que eu escrevi aqui no parágrafo de baixo, mas eu vou jogar para cima, é que nessa vibe que eu estava sentindo com o livro, era uma vibe em que eu lia e eu conseguia fazer muita assimilação de ambientação ali com uma série que passava no SBT lá nos anos de 2007, 2008 mais ou menos, por aí, se não por aí um pouco mais à frente, não tenho certeza, que é Ou Se Um Estranho no Paraíso. Não sei se ele se passa em Malibu, não faço a mínima ideia, mas eu lembro que ele tem essa vibe mais praiana, de confusões também, familiares, intrigas, familiares, segredos e tudo mais. Então, eu vi muito esse livro aqui como uma temporada de Ou Se Um Estranho no Paraíso. Posso estar errado? Posso, não vou dizer nem provavelmente, posso. Mas foi a vibe que eu senti ao ler Malibu Renasce. E uma questão muito bem pontuada na ambientação de Malibu, né, isso daí eu tenho que colocar porque isso daí, pelo jeito, né, é típico dos Estados Unidos mesmo, é a questão de que Malibu é um lugar que parece que não chove tanto, por isso que tem muito folhagem, né, pasta, essas coisas assim, vou colocar assim, seco e pega fogo fácil. Então ela é citada aqui que os moradores de Malibu já estão acostumados com grandes queimadas, grandes incêndios, de largar tudo dentro de casa, pegar só o essencial e sair de casa, fugir para o mais longe possível para não morrer queimada, né, praticamente. Então o livro traz isso
né? Traz ainda, inclusive, como uma metáfora, né? A essa questão de queimadas e tal. E acho que principalmente, né? Pelo fato que acontece aqui no final e que deixa bem claro isso, o fato das casas lá serem feitas de madeira, fogo pega fácil, né? Então, quando consome tudo. Literalmente. E fechando essa última viagem minha do 12/12, eu digo que Malibu Renasce foi um livro bom, um pouco triste, mas ainda assim com muita verdade, e que trouxe no final uma mensagem que vai me servir muito bem para esse ano de 2025, sabe? Era aquele tipo de coisa que eu precisava ler ou ouvir, no caso, né? Então, eu finalizo dizendo, né, que eu finalizei. Eu finalizo dizendo que a leitura de Malibu Renasce eu finalizei com 3 estrelas e meia. Eu, como eu disse, me redimi com relação à escrita da autora e eu super indico esse livro para quem tá de ressaca literária. Vai por mim, é uma boa pedida. É a verdade, não minto. Mas é agora, como acabou, né? O ano também acabou, o nosso período de viagens aqui no canal. Eu sinto que eu vou voltar agora para casa com uma bagagem muito grande, muito cheia de cada um dos países que eu visitei no decorrer desse ano. Sinto que em algumas dessas viagens eu consegui aproveitar bem, conhecer bem culturas, lugares e tudo mais totalmente diferentes daqui, né? Outras nem tanto, outras foi uma viagem muito chata, muito cansativa, muito nada a ver, mas eu espero lá na frente que algum dia eu consiga, né, tanto revisitar esses países em que eu estive e que eu amei, e que eu possa ter uma experiência melhor com esses outros países que infelizmente não foi isso tudo, né? Não foi nem perto do que eu esperava, como por exemplo, um aqui que eu me lembrei agora é da Austrália, porque eu poderia ter pegado um outro livro. Eu lembro que quando eu estava na meiuca dele para o final, eu estava pensando em largar ele e pegar um outro livro que tem uma ambientação muito mais rica da Austrália, mas eu falei, não, vamos continuar aqui. A ideia do livro a ideia do projeto é tentar descobrir um país, uma cultura, uma ambientação através do livro, e caso não seja uma viagem boa, também tá valendo, sabe? E foi o que aconteceu. É verdade. E eu agora quero agradecer a você que me acompanhou aqui nesse ano no canal Marque o Leitor, né? Eu acho que eu já... Não, tá escrito Marque o Leitor ainda. Eu achei que eu tinha colocado meu sobrenome, né? Deika. Mas não, acho que ainda tá como Marque o Leitor. Então, quero te agradecer por ter me acompanhado aqui nesse ano, nesse projeto literário anual. Dizer para você e te convidar, caso você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, a ver as outras viagens que eu fiz, me acompanhar nessa viagem planetária, né? Cada mês um país diferente e um continente diferente, mas, claro, revisitando outros continentes, porque a gente não tem 12 continentes, né? A Pangeia não se desvinculou tanto assim para ter 12, né? Mas quero comunicar a você que já me acompanha aqui no canal que ano que vem, novamente, terei um outro projeto literário anual com outro desafio. Eu ainda estou planejando, na verdade eu já sei qual vai ser o projeto. Eu estou só... eu estou na questão justamente do desafio, né? De eu tentar encaixar 12 itens ali com 12 livros diferentes, né? Então, eu te aguardo aqui no próximo vídeo, que provavelmente vai ser o vídeo dos melhores e depois um outro dos piores. Não sei se a ordem vai ser essa, né? Mas vão ser os 2 próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal ainda esse ano. E a partir de janeiro do ano que vem, eu já venho com o projeto 12/12 de 2025, certo? Então, novamente, meu muito obrigado por ter me acompanhado nessa viagem e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.